Chega mais, minha musa, seja muito bem-vinda a mais uma DDF Class. Para quem não me conhece ainda, me chamo Thaís Costa, sou especialista em consultoria e planejamento financeiro e eu te ensino a se posicionar para faturar mais com o seu negócio de consultoria financeira. Hoje, na aula de hoje, presta atenção que o assunto de hoje é bom demais, é essencial para o seu negócio, tá? Nós vamos aprender os elementos essenciais para você fechar um processo de consultoria, um acompanhamento de consultoria, beleza? E antes da gente começar o tema de hoje, a aula de hoje, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui na aula, para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, porque gente, vocês vão ver que tem muita coisa boa na aula de hoje, e aí, quanto mais você mostra isso para o algoritmo do YouTube, ele distribui para mais mulheres também. E também já transborda na vida de outras mulheres, tá? Porque somos abundantes e quem é abundante não retém conhecimento, não retém coisa boa. Compartilha. Então compartilha aí com outras mulheres, parceiras também da área, colegas da área, que com certeza esse conteúdo dessa aula de hoje vai agregar muitíssimo na vida dessa pessoa. Beleza? Simbora então, sem enrola, direto ao ponto, direto ao conteúdo, já pega seu caderno, papel e caneta na mão, porque hoje vai ter muita coisinha prática para você anotar e já aplicar, ok? Vamos lá então, gente. Primeiramente, vamos falar sobre fechamento de consultoria, mas antes da gente entrar nessa parte, né, que é uma parte bastante comercial, a gente precisa entender algumas coisas. Naturalmente, o que eu vou falar agora não se refere nem somente à carreira de consultoria financeira, tá? De consultora, planejadora financeira, mas a carreiras como um todo. Se uma advogada, por exemplo, faz direito, né, estuda direito, uma médica que estuda medicina, o que ela está aprendendo ali no curso dela, no curso de consultoria? Ela está aprendendo a atuar na parte operacional, está aprendendo a parte técnica da carreira, da profissão dela. Então, se, por exemplo, uma médica, em vez de trabalhar como CLT, né, como empregada, ela quiser ter o próprio consultório, ela vai quebrar a cabeça, porque a estrutura é totalmente diferente. A universidade forma as pessoas para elas trabalharem como empregadas, né? Então, uma médica, para ela ter o próprio consultório, ela tem que fazer uma outra formação, um outro treinamento para ela aprender a gerir o negócio dela. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, trazendo para o nosso universo, para o planejamento financeiro, para essa carreira, o que eu quero dizer é que você não basta somente dominar a parte técnica, não basta você somente ser muito boa em finanças pessoais, ser muito boa em planejamento financeiro, ser muito boa em investimentos, se você não souber transmitir isso para o seu cliente, se você não tiver didática, se você não tiver metodologia e, mais do que isso, se você não souber nada da área comercial. Então, é muito comum as pessoas não conseguirem vender o trabalho delas. Principalmente agora já falando de estrutura de negócio, você vendendo, você como empreendedora, como empresária, vendendo o seu peixe, vendendo o seu trabalho. Como que você faz para fechar mais negócios, né? Para fechar mais trabalhos de serviço de consultoria? Tem algumas coisas que envolvem aí essa área comercial, né? Então tem a parte de vendas, tem a parte também do marketing, que é fundamental, é muito importante. Como que você vai divulgar, atrair as pessoas certas para o seu trabalho. E também tem a parte de gestão de negócio, né? Porque a gente está falando aí de uma estrutura de negócio, não é somente uma consultoria, é que inclusive eu quero trazer essa mentalidade para vocês, tá? A partir de agora, nada desse negócio de sou autônoma, presto um serviço de consultoria, não. Você é empresária, você tem um negócio, uma empresa de consultoria e treinamento financeiro, então você precisa se posicionar primeiramente como uma empresária. E uma empresária, ela tem visão e ela peita a sua visão, né? Então eu tenho visão de futuro, de crescimento, eu quero escalar o meu negócio, então eu tenho que ter um posicionamento para isso, para vender, para fazer negócios. É o que eu sempre falo para as minhas planejadoras, também para os meus clientes. Tenham uma visão
de fazer negócios, fechar mais negócios. Quando você tem essa visão de mulher de negócios mesmo, a venda se torna um processo mais suave, tá? Mais tranquilo. Então é isso que você precisa saber a princípio, tá? E o que eu observo muito, é isso que eu falei, muitas pessoas sabem muito parte técnica, mas não sabem como passar, não sabem como vender isso e nem sabem como gerir o seu negócio, tá? E aí, as pessoas, elas não aprofundando agora um pouquinho aqui, não conhecem o que? Técnicas de vendas. Nem técnicas de vendas, e agora vem uma coisa muito importante, gente. Essa questão aqui é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, mas é de extrema importância no momento do fechamento de um negócio, de uma venda, tá? Que é o relacionamento. Então, além de você dominar técnicas de venda, você também precisa dominar relacionamento, perfil comportamental do seu potencial cliente. Isso daqui dá um match enorme, tá? Tem a ver também você entender sobre PNL, programação neurolinguística. Então, tudo isso são elementos que compõem, que eu vou desenvolver um pouquinho mais daqui a pouquinho, e que compõem uma excelente reunião de fechamento de negócios. Traz muito mais clareza para você, também você consegue passar clareza pro seu cliente, tá? Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu observo muito também, gente, é que as pessoas não conseguem enxergar a vantagem que elas conseguem levar para o cliente, tá? E esse ponto aqui de vantagem, ela parece que está um pouquinho perdida, um pouquinho aleatória, mas ela tem tudo a ver com a questão do fechamento também. Por quê? Porque se você não consegue enxergar a vantagem que você consegue levar para o seu cliente com o seu trabalho, naturalmente você se sente insegura para fazer a proposta, né? Para enviar uma proposta de negociação e prosseguir com a venda. Com isso, com a insegurança de passar preço, quais são as consequências, né? Queda de venda, de lucro, e é um ciclo, né? Como eu falo, como até falei na última aula, é um ciclo vicioso. Então, quanto mais você se sente insegura, você não passa preço, você cai o seu faturamento, e aí você acaba atraindo mais ainda de outras situações similares a essa. Então quebra o ciclo e começa agora a vibrar na vibração justamente que você quer alcançar, que você quer viver, tá? Então vamos lá. O que você ganha trabalhando esses pontos, esses gaps que eu acabei de falar? Você tendo um processo definido, bem definido, né, um processo de fechamento, tendo uma metodologia de venda, você passa a ter muito mais clareza do que você quer passar, e você também consegue gerar essa clareza para o seu cliente e, consequentemente, você se sente mais segura para fechar um negócio, tá? Porque você precisa entender, como eu falei numa aula também, o processo, os pilares do planejamento do cliente. Isso é uma das coisas também, se você não assistiu, assiste essa aula, porque é um conjunto de coisas que vai gerando dentro de você essa confiança que reflete no fechamento de novos clientes. Tá? Quanto mais confiança você se sentir, segurança você se sentir, melhor vai fluir qualquer negociação que você for fazer. Beleza? Então, bora lá. Quando você tem essa segurança, né, naturalmente, você chega onde você quer chegar e onde a gente está aqui trabalhando para alcançar, que é o que? Lucro, né? Dinheiro no bolso. Então, nosso foco aqui, nosso propósito final são sempre dois, né? Eu sempre digo assim, que o seu propósito precisa sempre estar atrelado à transformação, ao servir outras pessoas. Mas enquanto você serve, você também é nobre, você também ser bem servida. Então você está servindo, você está entregando valor para outras pessoas, e ao mesmo tempo você está sendo bem
paga para isso. Lucro, dinheiro no bolso. É isso que a gente quer. É isso que é super possível você conseguir com a consultoria financeira, com essa carreira que é incrível, né? Que eu sempre falo aqui, você é bem paga para transformar outras vidas e ouvir agradecimentos. É maravilhosa essa carreira. Então, simbora lá, gente. Simbora aos pontos que eu coloquei aqui. Fiz algumas pontuações, tá? Agora já vamos entrar aqui para ação prática, solução. O que a gente precisa, então, fazer? Quais são os elementos que a gente... que não pode faltar num processo de fechamento da consultoria. Bom, antes de mais nada, né, o que as pessoas precisam entender é que ela tem que ter um processo amarradinho para ela conseguir se comunicar com o cliente e levar o cliente de acordo com pro destino que ela quer. Ó, uma coisa que é importante, tá? É você que domina o processo de negociação. É você que sabe onde você tá, onde você quer chegar, onde o cliente tá e onde você quer que o cliente chegue. Então, a partir do momento que você sabe disso, você precisa saber cada etapa do processo da negociação, da venda, para você conduzir o seu potencial cliente nesse processo também. Assim como dispensar ele no momento certo, né? Que é uma coisa que eu também sempre falo, é que o nosso cliente é a gente que escolhe. Então, isso também está relacionado ao fechamento e eu vou falar aqui para vocês. Então, o que você precisa ter? De cara, um passo a passo de prospecção com o seu cliente. E onde você vai realmente fazer a negociação é dentro da primeira reunião. Você precisa ter uma reunião, que eu chamo de reunião de análise, que é onde você faz a análise financeira do seu cliente e também faz o fechamento desse cliente, tá? Essa reunião de análise, gente, hoje no meu processo, como eu já tenho uma estrutura já redondinha, já tenho uma certa demanda, o que eu faço, tá? Essa reunião, essa primeira reunião, ela faz parte do meu programa pago já é uma reunião paga, porque eu faço uma análise completa, eu entrego um diagnóstico completo. Porém, eu abro uma vez ou outra umas oportunidades dessa reunião gratuita. Para quem está começando agora, ou para quem está desenvolvendo, vai começar a desenvolver essa nova metodologia, eu sugiro que sempre ofereçam essa primeira reunião de análise de forma gratuita. E agrega valor também, você vai estar agregando valor. E quando eu falo assim, gente, essa reunião é paga e eu estou disponibilizando gratuitamente, esse gatilho é genuíno, tá? Não é somente um gatilho mental, né, que você fala assim, olha, é pago, mas eu tô dando de graça, e na verdade é de graça mesmo. Não. Quando você entrega... Eita, normal, gente, tá sendo tá. Então, quando você entrega um conteúdo genuíno, quando você entrega muito valor, realmente aquela reunião ali poderia ser paga tranquilamente, gente. Então, quando você utiliza esse gatilho, ele precisa ser genuíno. Não é você entregar meia boca, não é você fazer uma reunião qualquer e falar, poderia ter sido paga. Não, tá? Então, beleza, tenham isso em mente. Então, façam essa primeira reunião de análise financeira como cortesia. E para você, ela vai ser pro cliente. Ó, vamos lá. Você precisa entender para ambas as partes qual é o nível de importância dessa primeira reunião. Então, para o cliente precisa agregar muito valor, ele precisa perceber que, nossa, valeu a pena participar dessa reunião. Então, para ele vai ser uma reunião de análise e diagnóstico financeiro. Para você, como consultora, que quer fechar negócio, vai ser uma reunião de negócios, uma reunião de fechamento. Então, nessa reunião, ela precisa ser totalmente intencional, do início, do A ao Z. Ela será intencional, tá? Então, eu vou falar agora algumas coisas que não podem faltar
dentro dessa primeira reunião, dentro dessa reunião de análise, beleza? Bom, antes da reunião de análise, eu recomendo, isso é uma coisa que eu já vi, inclusive, conversando com vocês ali por direct, mando mensagem, o cliente não retorna, enfim, eu vou fazer uma outra aula só para tratar com vocês sobre essa jornada do cliente, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, é importante vocês fazerem uma ligação antes para poder entrar em contato com esse cliente por telefone para marcar essa primeira reunião, tá? Não faça só por mensagem, entre em contato e desenvolva mesmo uma pré-conversa ali por telefone para poder marcar essa primeira reunião. Essa reunião ela pode durar por volta de 1 hora. Normalmente as minhas reuniões duram por volta de 1 hora a 1h30, 1h20, 1h30, por aí, tá? E aí a primeira coisa, já começa a anotar aí que você já precisa implementar nesse processo. Rapport. Essa é a primeira coisa que, assim, é o elemento que não pode faltar nessa sua reunião. O que é rapport, Thaís? Pelo amor de Deus, me explica isso. Gente, o rapport nada mais é do que a conexão que você cria com a pessoa que você está conversando. Então, existem alguns processos, alguns estudos, né, alguns embasamentos para você começar a desenvolver esse rapport de forma estratégica. Porém, você pode, né, trazendo de uma forma mais leve para você já começar a implementar. Eu sempre falo, né, você cria rapport quando você cria uma identificação com a pessoa. Então, sem entrar em termos técnicos, em termos muito aprofundados aqui, o que você precisa é ser genuína, é ser autêntica, é ser você. Então, extraia o seu melhor e coloca ali na mesa da reunião, tá? O que a pessoa tenha empatia. Então, o que a pessoa está conversando, conversa também. Uma coisa que muita gente acaba trazendo para o meio profissional é a ser robótica demais, formal demais. Então você traz ou concentra um nível de formalização. Gente, finanças já é uma coisa um pouco pesada, né? Assim, de um modo geral, as pessoas já têm essa percepção. Finanças é uma coisa mais número, é pesada, não sei o quê. Então imagina você trazer esse peso ainda mais, tornar ainda mais pesado através da comunicação. Então não pode, você precisa tornar algo leve, essa reunião tem que ser leve, tem que ser como se fosse um bate-papo. Eu gosto muito, eu já começo minha reunião assim, tá? Isso é um bate-papo, então fica tranquilo, a gente vai conversar, vou te conhecer um pouquinho melhor, entender seus objetivos. Então eu já quebro o gelo ali no início, já deixo a pessoa tranquila, relax, eu tiro esse peso de uma reunião de análise financeira, uma reunião de consultoria financeira, algo pesado, tá? Então, cria conexão com a pessoa. Então, você vai criar esse rapport, essa conexão através da forma como você se comunica. Isso daqui é até importante, gente, você entender um pouquinho sobre perfis comportamentais, tá? Eu gosto muito para lidar com potenciais clientes, relacionamentos, eu gosto muito da análise de perfil DISC. Então, sugiro que vocês, recomendo aí que vocês pesquisem sobre o DISC para começar a entender mais o perfil da outra pessoa. Você entendendo o perfil, identificando o perfil da pessoa, você consegue começar a se comunicar no mesmo nível. É como se você tivesse... Pensa numa criança. Tem uma criança, a criança tá lá te pedindo alguma coisa, tá esperneando, tá chorando, você precisa se comunicar com essa criança. Enquanto você estiver de cima, falando para baixo, olhando para ela sempre vai se sentir ameaçada, ela não vai sentir o acolhimento daquele adulto ali. Então ela sente ameaça, ela vai retribuir, querer atacar de alguma forma, e aí fica aquela guerra
e, consequentemente, jamais vai criar aquele link, aquela conexão da criança com o adulto. Então, o que é o ideal um adulto fazer? Principalmente para trazer a harmonia, para trazer paz, resolver um dilema com uma criança. É esse adulto se abaixar na direção da criança e conversar no mesmo nível, olhando nos olhos. Quando o adulto faz esse gesto, a criança se sente acolhida, se sente no mesmo nível, não sente mais nenhuma ameaça e ela se abre mais para poder até mesmo fazer ali, acatar a sugestão do pai, obedecer e tudo mais. Então, traga isso também para as suas reuniões, sabe? Faça essa conexão, porque faz sempre muito sentido. É justamente essa analogia que eu fiz do pai com a criança, que você precisa trazer também esse mesmo sentimento de acolhimento com o seu cliente. Então, para isso, né, como a gente não tem como, não vou abaixar e falar na direção do meu cliente, não, mas tem diversas técnicas que você consegue emparelhar ali com o seu cliente. Uma delas é a comunicação. Então, se o seu cliente, você sentiu que o seu cliente é mais agitado, então ele tá ali já falando, tá inquieto com uma coisa com a outra, o que você tem que fazer? Você tem que acelerar um pouquinho mais, você tem que entrar um pouco ali também na frequência do cliente, né? Acelera um pouquinho, fala, descontrai um pouco. Se o cliente gosta de umas piadas também, não tem que ficar sério o tempo todo. Você pode fazer umas piadas, rir um pouco, sabe? Torna isso mais leve. Agora, se for aquele cliente, por exemplo, que é muito de processo, é muito analítico, quer entender tudo com números, questiona tudo, cada detalhe, aí você percebe que com esse cliente você pode se aprofundar mais, você pode dar mais detalhes, determinadas explicações. Olha como a comunicação vai mudar totalmente quando você perceber o perfil do cliente, tá? Então, até mesmo gestos, se eu tô conversando muito com as mãos, assim, se eu tô balançando a cabeça, o cliente, né, eu tô, por exemplo, acompanhando os movimentos do cliente, isso vai gerando uma identificação no subconsciente. Isso é incrível, gente, isso daqui é PNL. Tá? Então, a pessoa vai criando uma conexão no subconsciente. Então, o meu cliente tá ali movimentando a cabeça, que sim. Então, eu tô também movimentando a minha cabeça de uma forma, né, afirmativa. Eu tô concordando com ele em alguma coisa. Então, isso já vai criando uma conexão ali. Coisas simples, tá? Em simples movimentos. O cliente está movimentando, você está movimentando também. Você está acompanhando o cliente. Ele vai sentindo essa proximidade, vai sentindo vocês equiparados, né? No mesmo nível, na mesma frequência. Então, isso é fundamental. Tem várias formas de você criar essa conexão, tá? Mas, resumindo aqui, a principal delas é através da sua simpatia. Seja simpático, seja você, seja genuína, autêntica, ok? Não tenta ser um robô na frente do seu potencial cliente, beleza? Uma outra coisa também importante, próximo tópico, é ouvir o seu potencial cliente, o seu prospect. Você precisa ouvir. Muita gente não quer ouvir, ela já começa uma reunião de negociação disparando, falando do trabalho, sabe? Fazendo a apresentação. E isso gera na outra pessoa um sentimento tipo, ela só quer me vender, que ela só me chamou aqui para explicar como funciona o trabalho dela. E é incrível que eu sempre peço, né, em todas as minhas reuniões, eu gosto de pedir um feedback nessas primeiras reuniões. Eu gosto de pedir um feedback da pessoa, do que ela achou da reunião, quais foram os pontos, né, mais altos, os pontos de melhoria. E é impressionante, gente, eu amo pedir esse tipo de feedback, porque eu ouço das pessoas e muitas vezes se repetem vários pontos que eu falo, nossa, é isso, eu tô acertando nisso, ou não tô acertando nisso. Por isso que hoje, minha reunião, gente, modéstia à parte, ela é excelente, sabe? Eu amo o modelo da minha reunião, justamente por conta
desse feeling que eu já tenho também com o tempo e com os feedbacks que eu pego. Então eu sei o que tá legal, o que eu posso manter e o que eu posso refinar e ir ajustando. Então muitos clientes, potenciais clientes, eles dão justamente esse feedback, né, da questão do como que eu ouvi, que eu parei para ouvir. Nossa, o que eu mais gostei é que você se interessou pelo que eu tinha para falar. Gente, não foi só uma pessoa que falou isso, várias pessoas. Você se interessou para me ouvir, eu percebi que você realmente se importou em entender a minha necessidade. E eu acho isso incrível quando é genuíno e o cliente consegue perceber isso e se sente bem, se sente acolhido com isso. Então ouça, eu já começo a reunião ouvindo o cliente. Eu não gosto de começar passando a apresentação, tá? O meu trabalho funciona assim. Não, o meu trabalho eu explico depois, tá? Então, primeiramente, o cliente. Então, o que o cliente quer, né? Me conta um pouquinho sobre você, sobre seus objetivos de vida, sua relação com o dinheiro, como que você lida. Você é uma pessoa controlada financeiramente? Você é compulsiva? Como que é isso pra você? Me conta um pouquinho sobre você. Quem é você? O que você faz? E daí eu deixo a pessoa bem à vontade para ela contar a história dela. É maravilhoso. Ela conta a história dela, e enquanto isso eu vou captando todos os pontos que eu preciso para colher, né, os dados que eu preciso colher para depois fazer uma avaliação da situação dela, tá? Então, os pontos que eu preciso colher, que eu preciso saber, né, da pessoa, do cliente. Preciso saber realmente qual o maior desafio, quais são a ligação, né, que ele tem com a vida financeira, se ele consegue poupar, se já investe, se tem dívida, se já faz planejamento orçamentário. Tudo isso são informações que eu vou colhendo ali nesse bate-papo, tá? Fazendo algumas perguntas, enfim. E aí, com base nisso, que eu vou ter tanto eu vou conseguir passar nessa sensação para o cliente dele estar sendo ouvido, e ao mesmo tempo eu também vou colher ali todas as informações que eu preciso, sem ficar aquela coisa chata, tipo uma entrevista, isso. Não, fica só como uma conversa, realmente um bate-papo. Então fica muito mais gostoso, tá? Bom, nesse bate-papo aqui entra até, inclusive, o próximo tópico, né? O que não pode faltar. Mas um elemento que não pode faltar. Aqui já é muito mais para você agora, na sua percepção, na sua perspectiva como consultora. Você precisa, nessa primeira reunião, identificar nessa conversa se o seu potencial cliente é realmente um potencial cliente. Então, isso tem a ver com o quê? Com o seu desenho do cliente ideal. Qual é o seu cliente ideal? Quais são as características que você traçou para o cliente? Você consegue ver nessa pessoa que está ali conversando na sua frente? Lembra que eu sempre falo? Você que escolhe o seu cliente, não é o cliente que te escolhe. Então, você desenvolve o seu universo de marca, o seu posicionamento, a sua imagem de forma estratégica para você atrair as pessoas certas, para você atrair os clientes certos para você. E no momento que você está conversando com o seu potencial cliente, você precisa ter essa percepção, você precisa já começar a identificar, as características daquela pessoa ali, se condizem com as características que você já definiu para o seu cliente ideal. Uma outra coisa também, nessa conversa que você vai entender, é se o cliente pode pagar, se ele tem capital monetário, ele tem condições de arcar com o seu serviço, com o investimento no seu serviço, no seu trabalho. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa está ali conversando, ela vai levando a reunião até o final sem saber se o cliente tem uma reserva de emergência, se o cliente consegue poupar, se o cliente tem um cartão de crédito que poderia pagar a reunião num cartão de crédito. E aí, quando chega lá no final, o cliente nem é o seu cliente ideal, ele nem tem
condições financeiras para pagar pelo seu serviço e você vai fazer uma proposta que não tá, assim, tá totalmente desalinhado com as condições ali que você simplesmente não conseguiu captar, não conseguiu enxergar. Ah, tá, mas então o que eu faço? Se eu perceber que a pessoa não pode pagar, não tem condição de pagar, eu encerro a reunião do nada? É óbvio que não. Você vai entregar o que você prometeu entregar na reunião. Você vai prosseguir com a reunião até o final e você vai entregar o seu diagnóstico, o seu parecer dentro da conversa que você teve com o seu cliente, com o seu potencial cliente. Porém, o que não vai entrar aí, se você identificar que aquela pessoa ali não tem como ser sua cliente, seja por questão de propósito ou por não estar dentro do perfil do seu cliente ideal ou por ele não ter condições financeiras de pagar, chegar no momento, você vai entregar ali o diagnóstico, os pontos que ele precisa trabalhar, que ele precisa melhorar nas finanças dele, porém quando chegar na hora da proposta, você não vai passar uma proposta financeira, tá? E eu faço, isso já aconteceu assim bastante comigo. Então, quando chega naquele momento ali, de passar o preço, passar formas de pagamento, eu simplesmente informo, né, para o cliente, olha, cliente, nesse momento, não, né, pelo que a gente acabou de conversar aqui hoje, eu identifiquei que não é um momento ideal de você iniciar um planejamento financeiro agora, até mesmo porque, né, às vezes a pessoa ali não está conseguindo poupar todos os meses, e um planejamento financeiro, ele está principalmente baseado nas condições de potencial de poupar, vamos dizer assim, né? Porque o que o cliente consegue poupar por mês é o que a gente vai distribuir para os objetivos, vai efetivamente fazer um planejamento financeiro em cima do que o cliente consegue poupar. Se o cliente não consegue poupar, logo a gente não consegue montar aí um planejamento financeiro redondinho e a tendência é, inclusive, o cliente até mesmo se frustrar. Então, gente, eu sou muito, muito genuína naquilo que eu tô entregando ali pro cliente. Eu entrego muito, sabe, na primeira reunião e eu sou completamente sincera ali, tá? Se o cliente tá alinhado com o meu trabalho, eu falo. Se não tá, eu também falo. Então, olha, não tá dentro do ideal, é assim, 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 não adianta a gente dar continuidade, você não vai conseguir, a gente não vai conseguir começar trabalhando, esses pontos aqui que a gente precisa trabalhar, mas eu já vou te dar algumas orientações para você já começar a fazer a partir de agora por conta própria e depois melhorando a sua situação, você me procura pra gente dar continuidade, tá? Então eu explico o que ela pode fazer ali inicialmente. Mais pra frente, muitos deles acabam me procurando novamente para continuar com o trabalho, tá? Então, é uma forma de você sair da situação, dispensar o cliente pelo fato dele não ter o perfil do seu cliente ideal ou pelo fato dele não ter condições financeiras. Você não vai simplesmente empurrar a sua consultoria goela abaixo do cliente. É isso que você precisa entender, tá? Precisa ser coerente. Beleza? Perfeito. Então vamos lá. Outras coisas também que eu acho fundamental ter nessa reunião de consultoria, tá? De análise. Que eu já até comentei com vocês lá no Instagram. Que inclusive, se você não me segue, começa a seguir lá, @Diário de Finanças. Estou diariamente compartilhando coisas com vocês, rotina, algumas orientações, umas didáticas. Então, bem bacana, me acompanha lá também, tá? E eu e caixinha de perguntas, sempre coloco lá, tendo sua dúvida, deixa sua dúvida lá nas caixinhas que eu deixo pra vocês lá. E uma coisa que eu já falei lá é sobre a história, né? De contar a história, como as histórias conectam. Então, você tem a sua história, a sua narrativa. Você tem o poder de colocar a sua narrativa no seu trabalho e envolver as pessoas que você quer envolver, as suas pessoas, as pessoas com quem você quer trabalhar. E como você pode fazer isso, né? De forma estratégica.
Primeira coisa, antes de mais nada, gente, sempre vocês precisam manter a autenticidade, ser autêntica, ser honesta contigo e com a outra pessoa. Então você não vai inventar história. O que você vai fazer? Você vai mapear a sua própria história e você vai extrair uns trechos, umas histórias que fazem sentido serem contadas naquele determinado momento. Vou dar um exemplo. Depois que eu passo essa parte ali de conversar com o cliente, deixar ele falar, de ouvir quais são os objetivos dele, de ouvir tudo sobre ele, daí eu começo falando um pouco sobre o trabalho e um pouco sobre mim, né? Quem é a mentora, a pessoa que vai guiar. Isso também gera a confiança na pessoa. Agora que ela já me ouviu, bacana, eu quero conhecer ela, quero saber um pouco mais dela. Beleza. E aí, como eu já ouvi a pessoa, ela já me contou histórias dela, eu consigo automaticamente identificar algumas histórias minhas que se conectam com alguma história que essa pessoa tenha me contado. E é incrível, gente, porque eu sempre gostei de fazer isso na minha vida toda. Meu cérebro sempre trabalhou dessa forma, assim, automaticamente. Uma pessoa contou uma coisa, na hora me vinha uma história minha que eu conseguia conectar com aquela história ali. Isso já sempre me ocorreu. Porém, de um tempo pra cá, eu estudando isso, eu trazendo pro meu negócio, né, eu consegui trazer pro meu negócio de forma estratégica e intencional. Tá? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Se antes eu fazia de forma inconsciente, agora eu faço de forma consciente e intencional. E é isso que eu quero também trazer para vocês, essa possibilidade. Então, por exemplo, se um cliente meu contou, um potencial cliente, né, ali o prospect, na primeira reunião, falou sobre o sonho de fazer uma viagem para Disney, de achar que não consegue, que não tem capacidade para isso, tararã. O que eu faço? Eu entro depois contando a minha história. Qual história? Qualquer história? Não, eu vou contar uma história que se conecte com essa história que ela me contou também. Então eu conto como que eu me organizei, me planejei para poder fazer a minha viagem, que era um sonho meu, né? A minha viagem de intercâmbio, vocês já devem conhecer essa minha história. E como que isso era impossível para mim antes. Então eu saí do impossível, do improvável e consegui realizar algo que era muito importante para mim. O que eu quero gerar com essa história que eu tô contando? Ela não é aleatória. Como eu falei, ela é intencional. Com essa história, eu quero mostrar para aquela pessoa ali que eu já estive exatamente vivendo o que ela tá vivendo agora. Essa insegurança, essa incapacidade, esse sentimento de incapacidade de realizar, conquistar esse sonho. Então, eu já tive onde você tá, cliente. Mas eu consegui sair daí e vir pra cá e realizar esse sonho. Então, se eu conseguir, você também consegue. Quando você conta a história, a pessoa gera identificação. Putz, ela também já passou por isso, olha. Então, realmente, no fundo, ela já começa a pensar isso. Então, é possível pra mim também. Eu também consigo fazer isso. E você motiva, inspira aquela pessoa a iniciar um planejamento acreditando que sim, é possível ela realizar sonhos também, tá? Então, o poder da história, gente, é incrível, incrível. Então, apliquem no negócio de vocês também. Beleza? Próximo tópico, use perguntas com respostas afirmativas. Isso daqui é uma técnica de PNL. Então, quando você vai conversando com o seu cliente, usar perguntas de um modo geral já é essencial, assim, fundamental. Por quê? Para não ficar só uma apresentação. Você falando o tempo todo. Por exemplo, aqui, eu tô falando o tempo todo. É uma aula. Se fosse uma reunião, seria um saco. Você não ia estar aguentando me acompanhar na reunião. É chato. Então, você precisa criar formas de envolver a pessoa na apresentação que você está entregando ali, sabe? Então, sempre faça perguntas. É uma forma de despertar, de chamar a atenção da pessoa para o que você está falando, despertar um interesse, uma curiosidade. Então, quando você estiver num trecho de apresentação de alguma coisa, não fica somente na apresentação. Faça algumas perguntas
que vão quebrar, sabe, essa narrativa extensa. E, de preferência, faça perguntas onde a pessoa precisar responder de forma positiva. Então, por exemplo, cliente, fulano, você concorda comigo que educação financeira é importante para todos? Se você tivesse tido educação financeira antes, você acredita que sua vida estaria melhor hoje? São perguntas que, obviamente, a pessoa vai responder que sim. Então, ela está concordando contigo. Quanto mais ela concordar contigo, maior é a probabilidade dela também concordar contigo lá no final, no fechamento, quando você fizer a proposta comercial. Beleza? Então, faça perguntas. Uma outra coisa, faça uma apresentação breve, bem direta ao ponto, clara e direta ao ponto sobre o seu trabalho. Tá? Você já teve informação, já coletou dados ali no primeiro momento do bate-papo. Então agora, na hora da apresentação, você já se apresentou, então essa é a minha história, essa sou eu e o meu trabalho, como que funciona? Com base no que a gente conversou aqui, como que eu vou adaptar o meu trabalho ao que você precisa. E aqui, quando a mágica de você apresentar o seu trabalho depois de você ouvir muito o cliente, é que você consegue fazer links diretamente para o que o cliente precisa. Então, enquanto você está apresentando o meu trabalho, eu faço o trabalho desde a organização financeira, controle orçamentário, até um planejamento de investimentos, por exemplo. Então aí, lembra que você falou que uma dificuldade sua é organizar financeiramente, é fazer essa distribuição? Beleza, então com o meu trabalho eu consigo te ajudar nesse ponto, que aqui a gente vai definir uma estratégia de diversificação da sua renda, do seu salário, uma parte X vai para os investimentos. Então olha como você já consegue ali no momento da apresentação, né? Não vai ficar uma coisa muito chata, porque você já vai criando links com o que o cliente precisa e você ao mesmo tempo já vai agregando valor e mostrando as vantagens que ele vai ter na prática, gente. Isso é essencial, mostrar na prática, tá bom? Próximo tópico, então, depois que você fez a apresentação, você vai fazer o quê? Passar o preço. E é o que eu te falei, né? Durante toda a apresentação, durante toda a reunião, você também está avaliando se o seu trabalho faz sentido para aquele potencial cliente ali, tá bom? E se o seu trabalho não fizer sentido, como eu já falei lá atrás, vai chegar nesse momento aqui da proposta e você vai falar, né, que não é o momento, explicar, daí vai dispensar o cliente. Agora, se você vê que realmente faz muito sentido, que você consegue agregar valor, levar vantagem para o seu cliente, o que você faz? Agora você faz a proposta, beleza? Beleza, fulano, eu observei aqui pelo que a gente conversou que sim, né, dá pra gente trabalhar junto, tem bastante coisa que o meu trabalho dá match total aqui com o que você precisa, com o que você apresentou de solução. Em alguns casos é até legal vocês jogarem umas perguntas pro cliente, porque o próprio cliente ele vai vender a sua consultoria, sabe? E se vender também. Então é bacana. Você acha então que a consultoria ela tá alinhada com o que você procura, com o que você busca? Pelo que a gente conversou aqui, você disse que precisa disso, meu trabalho faz isso e isso. Para você faz sentido? Sempre pergunta pro cliente, que ele mesmo vai dando as respostas que você precisa, tá? E aí, beleza, então vejo que sim, faz sentido agora, né, eu passar a proposta para você. Então, o valor do investimento para você ter acesso a todo o meu suporte é de X, o acompanhamento, né, que você vai explicar também como funciona o seu trabalho na prática. Então, custa X, você pode pagar em tantas vezes no cartão de crédito, ou no Pix, ou no boleto. E simples assim, gente. Falou o preço. E aí, então, vamos dar continuidade no nosso projeto. Vamos seguir essa jornada financeira. E aí, nesse momento, você já encaminha para o final, para o fechamento e para dar continuidade já, tá? Forma de pagamento, e já entra a parte burocrática, beleza?
E se nesse momento, Thais, surgiu objeção, o cliente falou isso, o cliente falou aquilo, enfim, teremos uma aula somente para quebra de objeção. Lembrando mais uma vez que tá? Você só vai vender para alguém que precisa da sua solução, beleza? Se você perceber que o seu trabalho não vai de encontro com o que a pessoa precisa, eu gosto de ser muito transparente em relação a isso, gente. Muito, muito, muito. Você não vai empurrar algo para uma pessoa que não precisa do que você tem. Beleza? Se você tem total, plena consciência disso, o que vier de objeção depois é realmente objeção. É uma dúvida que a pessoa ficou, tá? E aí você precisa ter um feeling, com o tempo você vai pegando cada vez mais esse feeling. Para entender que a pessoa, ela tá com essa objeção, mas ela é porque ela tem dúvida. Normalmente, gente, uma objeção é uma dúvida porque a pessoa tem interesse no seu trabalho. Ela só pergunta, só entra numa objeção ali quando ela realmente não... Ela tá pedindo uma nova oportunidade de você explicar de novo alguma coisa que não ficou claro para ela. Então, tem objeção como isso, tá? E uma outra forma, uma outra coisa que, né, como eu já falei, eu vou montar uma aula só para quebra de objeção, porque é muita coisa, mas só para dar uma pincelada aqui, a melhor forma de contornar uma objeção é fazendo perguntas. A própria pessoa precisa esclarecer para você o porquê que ela está falando aquilo ali. Então, sempre faça perguntas em cima do que a pessoa falar, tá? Mas a gente volta para poder falar mais sobre quebra de objeção. Já falamos sobre muita coisa aqui hoje. A aula tá, ó, lacrando aí, já partindo para 1 hora. Então, vamos fazer o resumão e fechar aqui pra gente, enfim, eu liberar vocês, para não ficar uma aula muito extensa. Eu já quero vocês saindo daqui aplicando e tendo já resultados práticos, tá bom? E quero também o feedback de vocês. Não deixe de me dar o feedback. Lembrando que a minha mentoria DF Pro, que é de acompanhamento de carreira para consultoras planejadoras financeiras, eu vou abrir a turma não, a princípio vai ser uma mentoria individual, tá? Então eu vou abrir a aplicação para mentoria individual no dia suspense, que eu vou ver aqui no calendário. 28 de março. 28 de março, a data que você vai poder aplicar, se inscrever ali para concorrer, para passar pelo processo de seleção, para a gente ver se você entra no meu time ou não. Beleza, minha musa? Simbora lá então. Resumindo o que a gente falou aqui hoje. Bom, falamos sobre as maiores dificuldades, né, que normalmente as pessoas, elas têm um conhecimento técnico, entende sobre finanças, entende sobre investimentos, mas ela não sabe como vender o seu peixe, não sabe nada sobre marketing, não sabe as técnicas de negociação, de venda. Então, o que a gente trouxe aqui é principalmente, né, os elementos que não podem faltar na primeira reunião, naquela reunião ali de análise financeira e de negociação, que é onde você vai colocar a sua proposta na mesa. E com isso, né, você conseguindo contornar isso, ter um processo bem definidinho, você tem clareza, você passa a ter mais segurança e naturalmente você passa a lucrar mais, ter mais qualidade de vida. Então é basicamente isso, dinheiro no bolso, propósito rodando aí, e é isso que a gente quer, tá? Então, aplicações práticas aí, recapitulando os pontos, os elementos que precisam ter dentro da reunião de fechamento. Primeiramente, precisa ter uma reunião de negociação, né? Que normalmente as pessoas pulam essa parte, elas já querem só mandar e-mail, só mandar por mensagem. Então, não tem uma reunião para formalizar ali a negociação, para aprofundar mais. Então, outro tópico que precisa ter é o rapport, né? Conexão com o potencial cliente. Outra coisa, ouvir o cliente, ouça sempre que o cliente tem para falar, deixa ele contar a história, contar os desafios, vai guiando, orientando a conversa, a reunião. Você precisa também tomar consciência de que você que domina, você que orienta, é você que está no comando da reunião.
e você precisa se orientar e orientar o cliente. Então, toda vez, nunca deixa o cliente se sentir perdido, né? Então, sempre dê um norte aí para ele seguir, tá? Outra coisa também, né, identificar o cliente ideal. Então isso é já mais na sua perspectiva como consultora. Identifica durante essa conversa se a pessoa que está ali, o prospect, tá alinhado com o perfil do seu cliente ideal, e também se ele tem condição de pagar pelo serviço, porque não faz sentido, como eu sempre falo, você tentar encaixar um custo alto com a consultoria dentro de um orçamento muito apertado do seu potencial cliente. Daí, se você faz isso, ainda corre o risco de não ter resultado, de ser estresse, dor de cabeça e só problema atrás de problema, tá? Então, não tenta forçar a barra. Então, é importante observar isso também no processo ali da conversa, do bate-papo. Outra coisa, conectar a sua história com a história que o seu prospect contou ali para você. Tá? Ouça com atenção e tenta extrair a sua melhor história para gerar essa conexão com ele, se identificar com você. Outro tópico aí também, use perguntas com respostas afirmativas. As perguntas são excelentes para envolver a outra pessoa na conversa. Não fica só monótono falando sozinha, apresentando. Você precisa fazer perguntas, envolver, que de preferência essas perguntas tragam respostas afirmativas, técnica de PNL. Quanto mais sim a pessoa te der, maior a probabilidade dela também dar sim lá no final, na hora da proposta, tá? A apresentação, né? Precisa ter uma apresentação comercial do seu trabalho, que ela seja clara, breve, sucinta, direta ao ponto. E a apresentação também da proposta em si, valor, formas de pagamento, também é essencial que tenha dentro dessa reunião de fechamento. E por fim, quebra de objeção, né? Que aí já é uma outra extensão, vamos estudar numa outra aula somente as quebras de objeção. Beleza? Então, resumo aí, moral da história, gente, que você precisa saber. Tenha processos bem definidos. Você, como uma empresária, estrategista, você precisa ter um processo bem definido para você saber exatamente com qual objetivo que eu estou entrando nessa reunião. Quando você tem isso claro, nos primeiros minutos você já sai matando, né? Não, isso daqui não faz sentido, isso daqui não dá, não rola. Então, tem essa clareza, tá bom? Perfeito, gente. Vamos lá, então. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado da aula. Mais uma vez, se você curtiu, curta literalmente aqui, dá um like, se inscreve no canal, chama as outras pessoas também, tá? Para poder assistir também essa aula. E uma ação, né? Eu gosto sempre de deixar uma ação prática para vocês. Espero que vocês estejam com um caderninho na mão, porque essa aula aqui entreguei muito, tá, gente? Só essa aula aqui, gente, já dava aí um valor imensurável, né? Se eu fosse cobrar por essa aula, você já sairia aplicando, já teria retorno financeiro. Então, não desperdice a oportunidade. Ação prática. Faça um script de apresentação com base nessa aula de hoje aqui. Tudo que a gente conversou aqui hoje, começa agora a pontuar. Olha, o que é importante eu colocar aqui no meu script de apresentação, no meu script de reunião de negociação com o meu potencial cliente. Então, faça isso, é a sua atividade do dia. Não deixe de se inscrever no canal. Esteja comigo na próxima aula, tá? Eu quero você no meu time, minha musa. Não deixa de transbordar também na vida de outras mulheres. Simbora, chama elas para assistir também, porque coisa boa, a gente compartilha e, como eu disse, a gente é abundante. Eu sou abundante porque entreguei muito aqui, você também é abundante porque você tá aí, não vai assistir essa aula sozinha, tu vai chamar uma galera aí, tá bom? Simbora, deixa queimar, chama as amigas também para assistir juntinho com você essa aula, põe replay, assiste de novo, anota e executa. Simbora, Henrique, eu vejo você na próxima aula.